favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitem! A história começa nos dias atuais com Hannah, nossa protagonista, se sobrecarregando a ponto de ter outro emprego após trabalhar no restaurante. As olheiras mostram o quanto ela está se esforçando, mas não pode parar ainda, com aluguel e empréstimos para pagar. Ela decide sentar um pouco após jogar o lixo fora, sentindo-se muito tonta, quando recebe uma notificação sobre o romance que está lendo. Sendo sua única alegria, ela decide ler, quando de repente tem uma hemorragia nasal, fica com a cabeça girando e desmaia. Ela acorda ao ouvir alguém pedindo ajuda para as crianças. Uau! A primeira pessoa que vê é um homem charmoso, sem camisa e forte, que diz para não se levantar ainda, pois pode estar cansada da noite anterior. Hannah reconhece o cara e percebe que é Killian Seyfried. O homem é idêntico ao Killian Seyfried do romance que Hannah lia. Como leitora, ela leva uns segundos para perceber que foi transportada para dentro desse mesmo livro. Hannah gosta de ler romances BL. Nessa história, o irmão mais novo de Sailina, Sion, conheceu o marido dela, Killian, em sua festa de aniversário. E adivinha só? Os dois se apaixonaram e atraíram. A negação é um rio e seu marido é gay. Sailina, com ciúmes, tentou envenenar Sion, mas acabou sendo morta por Killian. Hannah fica chocada por ter sido transportada para o corpo de Sailina. Refletindo agora, ela percebe estar no corpo da filha de um grão-duque, com fortes laços imperiais. Seu marido é duque, então preocupações financeiras são coisa do passado. Ela achou um caminho: apoiar Killian e Sion, divorciar-se e viver bem com a pensão. A festa de aniversário ainda está longe, então os meninos não se conheceram. Enquanto isso, ela busca informações sobre o Seyfried e convidou Cheyenne, uma costureira bem informada. Cheyenne menciona um rumor e pergunta se Sailina ouviu sobre o Duque matar os filhos do irmão. A história parece confusa. Outrora, os Seyfried eram adorados na alta sociedade. Todos festejaram a gravidez do ex-duque e duquesa. No entanto, a triste notícia de suas mortes surgiu, fazendo de Killian o próximo duque. Sabe-se que o casal teve gêmeos, mas ninguém pode confirmar, pois Killian fechou o portão Seyfried, gerando rumores de assassinato. Há 5 anos, num baile imperial, Killian conheceu Sailina pela primeira vez. Ela, ingênua, expressou desejo de ver estrelas no norte, sem saber dos soldados mortos por monstros lá. Depois, o Duque Kiev abordou Killian, mencionando que sua filha estava apaixonada por ele. O Duque sugeriu o casamento com Sailina, vendo uma oportunidade para Killian, já que os Seyfried queriam um herdeiro. Duque Kiev oferece sua mina de pedra mágica no oeste como dote. Qual o motivo disso? Ele diz que ama muito a filha. E foi assim que os dois se casaram. Tenho problemas com pais em Manhuas, então não confio muito no pai de Sale ainda. À noite, Sailina acorda com um barulho na janela e vê um enorme dragão de olhos dourados observando-a. O dragão parece surpreso e rapidamente voa para o céu. Na manhã seguinte, Sailina conta a Lily, mas a empregada acha bobagem. Ela diz que adoraria ver um dragão que falasse com voz de criança. Mesmo no café com Killian, Sailina não para de pensar nisso. Incomodada, inventa uma desculpa para ver o cavalo que seu pai lhe deu. No jardim, ouve a voz familiar de quando transmigrou. Seguindo a voz na floresta, vê o dragão de novo e decide persegui-lo. Porém, ao se aproximar, o monstro ataca e ela desmaia. Já faz um tempo que a duquesa saiu, preocupando o mordomo-chefe Sir Kramer, que compartilha isso com Killian. Enquanto isso, um criado informa que encontraram pegadas no jardim de rosas. Killian, preocupado, pergunta a Lily se algo estranho aconteceu com Sailina mais cedo. Ao saber que sua esposa mencionou ver um dragão, ele ordena que os lobos negros procurem Sailina. Os lobos negros são a elite dos cavaleiros Chavars. Sir Winter, o capitão, reúne Gabrielle, Zack e Hakim. Killian revela que Sailina foi levada por monstros, que na verdade são seus sobrinhos. Ele ordena que mantenham o incidente em segredo antes de enviá-los para a busca. Enquanto Sir Winter já sabe sua missão, o anexo. Há 7 anos, durante o parto da cunhada de Killian, ele e Sir Winter duelavam por diversão. No duelo, Killian disse animado que ensinaria esgrima a um sobrinho. E se fosse sobrinha, seria seu guarda pessoal.
Sir Kramer chegou em pânico e mandou-os à sala de parto, onde viram algo horrível. Acharam cavaleiros mortos e ouviram gritos, mas de dragões, não de bebês. A cunhada de Killian envelheceu e Christian jazia no chão, como que possuído. Isso é trágico. As crianças mataram os pais sem querer. Selena acorda num porão, amarrada, e ouve os sequestradores falando sobre trazê-la. Mas parece que só temem que ela congele até a morte se a deixarem na floresta. Ela espia e vê um menino dizendo que as pessoas têm medo deles, então devem voltar. Isso faz Selena abrir a porta e encontrar os gêmeos mais fofos com lindos olhos dourados. Olha só, as roupinhas combinando deles. Os gêmeos de 7 anos ficam frenéticos. O menino pede à irmã que bata em Selena com uma tábua, mas a menina de cabelo rosa parece pura demais para isso. Felizmente, Selena conquista a pequena Irene ao dizer que quer ser amiga e brincar com ela. O menino, Erhe, acaba se juntando a elas. Selena os engana propondo brincar de esconde-esconde, mas na verdade usa isso para que eles digam como sair do porão. Enquanto isso, Sir Winter chega ao anexo e vê a babá das crianças caída no chão. Mas não se preocupe, ela só está dormindo por causa das ervas. Ele nota algo. Os monstros estão ficando espertos e achando a passagem secreta. Ele entra e encontra Selena. Ela menciona crianças que brincaram com ela na masmorra, mas fica confusa quando Sir Winter diz que não há crianças no anexo. Se eu não soubesse melhor, poderia pensar que isso é um romance de terror. Sir Winter saca a espada ao ver os gêmeos em forma de dragão. Mas para Selena, são só crianças. Ela os chama e quando a abraçam, se transformam em crianças humanas aos olhos de Sir Winter. Chocado, Sir Winter se ajoelha para se apresentar e se dirige aos gêmeos como Lord e Lady. Selena fica surpresa com as palavras de Sir Winter e logo pergunta se as crianças são sobrinhos de Killian, o que ele confirma, notando a semelhança impressionante com os pais. Parte meu coração pensar no destino dos pais, pois parecem tão felizes e apaixonados nesta foto. Ele diz que ela fez um milagre, o que a intriga, já que não fez nada. Porém, ele afirma ter visto quando ela os abraçou com ternura, transformando-os de monstros em crianças comuns. Sem saber como são os monstros, ela pede detalhes e, pela descrição, conclui ser um dragão, acreditando ter visto Irene ou Erhe naquela noite. No anexo, Selena fica chocada ao ver uma mulher no chão e descobre ser a babá das crianças. Sir Winter informa que só ele, Sir Kramer e Duke Killian têm permissão naquela área. Isso o leva a explicar que é pelo bem do jovem Lord e Lady, pois outros os veem como monstros terríveis e, pior, a casa Seyfried pode enfrentar a extinção. Cel suspeita de uma maldição familiar, mas ciente da situação, não pode fingir que nada aconteceu. Ela promete às crianças que voltará antes de partir. Ao retornar, Lily a abraça chorando. Cel fica chocada, pensando ter voltado logo, só para descobrir que esteve sumida por 4 dias. Erhe falou sobre voltar no tempo. Isso tem relação? Ou ela desmaiou por dias? Selena pergunta por Killian e descobre que ele foi aos Campos Nevados com uma equipe de busca há 4 dias. Garantem que já avisaram sobre seu retorno, mas ela mal acredita que Killian foi procurá-la nos Campos de Neve. Bem, na cabeça dela, Killian é gay. Então, vendo sua reação, Anna, a governanta, diz que é apropriado Killian procurá-la, pois ela é a respeitada duquesa Seyfried, fazendo-a sorrir em concordância. Depois, Salina reúne os 3 mais próximos de Killian e pergunta quem mais sabe das crianças além deles. Ela descobre que os anciãos Seyfried, Adler, Hind e Raymond estão cientes da situação. Mas só a condessa Adler sabe que os gêmeos ainda estão vivos até agora. Ela também descobre que a babá no anexo é da família Gilhode, o que a confunde muito. Mas finge conhecer os Gilhodes ao ver a reação deles, planejando perguntar a Lily depois. Anna questiona o poder de Salina de evocar as almas das crianças, fazendo-a pausar antes de olhar para Sir Winter, que desvia o olhar. Hesitante, ela revela suas dúvidas, achando que não fará diferença, já que as crianças parecem humanos normais para ela. Isso faz Sir Winter reagir, jurando que viu Lady Irene e Lord Erhe virarem humanos ao tocá-los, afirmando ser a pura verdade. Anna o assegura que confia nele, e Salina sugere que todos vejam por si mesmos. Mas Kramer explica que entrar no anexo exige a aprovação do Duque. No dia seguinte, Salina vai sozinha com biscoitos de Anna, e Sir Winter se oferece para acompanhá-la. Os gêmeos notam a cesta, e ela diz que está cheia de biscoitos.
Surpresa que não conheçam biscoitos, ela lhes dá alguns, e eles adoram. Sal fica curiosa ao ver que a babá sumiu e descobre que Roiena reza, o que a confunde por ser hora em comum. Rezando para quem, babá? O diabo? Os olhos dessa estátua são super sinistros. Salina acha estranho que a babá passe tempo rezando em vez de cuidar deles. Irene pede, preocupada, que guarde segredo de Roiena sobre a saída, pois ela pode chorar e temê-los, o que é esquisito. De volta à mansão, Salina pergunta a Lili sobre os Gilrodes, surpresa ao saber que estão ligados aos monstros. Os Gilrodes são oficiais divinos que servem à deusa Ravina. Quando o templo da deusa foi destruído, os Gilrodes tiveram que se espalhar. Ela descobre que o norte era uma terra fértil da deusa Ravina, mas congelou e foi tomado por monstros. Lily não sabe por quê, mas acha que o deus pode ter punido o norte aleatoriamente. Por outro lado, Salina acha que os humanos fizeram algo para irritar os deuses e receber tanta raiva. O fato dos monstros devorarem nortistas ou virarem monstros faz Salina pensar que é uma maldição da deusa Ravina. No quarto, ela pensa no que os Seyfried fizeram para merecer isso quando, do nada, ouve uma voz elogiando sua inteligência. A voz celestial está feliz por tê-la escolhido e se apresenta alegremente como Ravina. A deusa aparece e diz a Salina que lhe deu o poder de quebrar a maldição da família Seyfried. Espera, elas se parecem. Será que Sal é descendente da deusa? Sal não parece impressionada, irritando Ravina, que vira uma pequena anêmona do mar brilhante por estar fraca. Nossa garota logo se desculpa para não irritar a deusa, mas vai direto ao ponto e pergunta se Ravina a trouxe para o mundo do romance. Ravina conta a triste notícia. A verdadeira Salina morreu de ataque cardíaco após beber demais, nervosa na primeira noite com o marido. Então, Killian fez e Salina já estava. Deixa pra lá. Tenho muitas perguntas, mas acho que vou guardá-las por enquanto. A deusa murmura que se atrasasse um segundo, esperaria mais 100 anos. Sal não ouve, preocupada se Hannah, seu corpo real, morreu, e fica horrorizada ao saber que sim. Querida, você se esforçou demais e foi Isekide. Sal pergunta por que Ravina a escolheu, mas com poder instável para manter a forma, ela decide compartilhar o resto com Sal por hora. Ravina então diz que ela pode tirar dúvidas com a Gilrode que mora com Seyfried. Ela segura a mão de Sal e diz que ainda não pode quebrar a maldição e some. No dia seguinte, Sal pensa em visitar Roiena, e Ana está lá para ajudá-la. Sal pede a boneca que Lily comprou para dar às crianças, já que a do anexo está gasta. Ana pergunta sobre os gêmeos. Sal diz que Airhe é mini Killian e Irene é fofa, de cabelo rosa. Ana fica emocionada, lembrando que sua mãe, a ex-duquesa, também tinha covinhas. Sal muda o assunto, sugerindo que todos vão juntos quando Killian voltar. Depois, Sal pergunta sobre Roiena, mas Ana sabe pouco, pois os Gilrodes evitam falar com outros, temendo atrapalhar sua conexão com a deusa. O falecido Duque Kurshian trouxe Roiena e pediu que cuidasse das crianças até a maldição ser quebrada. Sal nota que deixar as crianças com alguém desconhecido é arriscado, e Ana concorda, pois todos duvidaram de Roiena no início. Killian os visitou várias vezes para checar a segurança das crianças, surpreendendo Sal ao mostrar que se importa. Ana diz que são filhos preciosos do irmão querido de Killian, então faz sentido. De repente, a porta se abre e um servo animado anuncia que o Duque chegou aos portões norte. Ana orienta todos para a chegada do Duque, enquanto Sal se sente culpada por não saber como ajudar. Kramer se aproxima e a encoraja a esperar no quarto. Ao chegar ao segundo andar, ela ouve um vidro quebrar no seu quarto. Ela olha e lá estão as crianças, felizes em vê-la. Quem ficaria bravo com algo tão fofo? Siley se surpreende, mas logo tranca a porta e os manda fazer silêncio. Irene diz que, como Siley pode se cansar de visitá-los, decidiram vir até ela. Dizem que esperar é chato, e o menino atrevido cruza os braços, dizendo que tentou parar Irene. Sailina descobre que voaram, e seu quarto deve estar cheio de energia monstruosa, chamando atenção. Sir Winter saúda o Duque e traz curandeiros, pois um dos cavaleiros, Hocken, está ferido. Explorando o templo de Ravina, foram emboscados e um pilar caiu sobre Hocken. Não sei bem, mas algo sobre Ravina e o templo me parece estranho. Killian pergunta a Winter sobre Sailina, e o velho garante que a duquesa está bem. Mas ao saber que as crianças se aproximaram de Sailina, ele fica preocupado e corre para vê-la. Winter conta que a duquesa tem um poder único e que as crianças, antes monstros, viraram crianças normais.
Killian acha a ideia ridícula, já que ninguém quebrou a maldição em séculos. Nem mesmo seu irmão conseguiu. Ele tem certeza que uma dama comum como Sailina não poderia curar tal maldição sozinha. De volta a Sally. Kramer está estressada porque ela não abre a porta. Todos sentem a energia dos monstros lá dentro. Ela ameaça demiti-los se forçarem a entrada, o que surpreendentemente funciona. Killian aparece e, ao ouvir a voz dele, Irene reage com muito medo. Sale vê os olhos de Irene ficando vermelhos e lembra que Sir Winter falou das pedras azuis ao redor do anexo, que purificam e absorvem energia de monstros. A energia monstro, tipo magia, sai quando o hospedeiro fica bravo. Sir Winter disse que os olhos das crianças ficam vermelhos nesses momentos. Erhi tenta acalmar Irene, mas fica ansioso também. Uma aura escura começa a cercá-lo, assim como acontece com Irene. Killian piora tudo batendo na porta e gritando que Sailina tá errada em achar as crianças inofensivas. Isso dispara nossa bebê Irene, que vira aquele dragãozinho assustador. Mas o triste é que ela ainda tenta falar com Sailina, implorando pra ela fugir. Senhor, o que fez pra eles reagirem assim? Sailina tá perdida, mas é claro, as gêmeas tão ferradas se continuarem agindo assim. Por sorte, a deusa Ravina surge e incentiva Saile a abraçar as crianças, dizendo que seu poder tá dentro dela, sem medo. Mas Sale congela porque, caramba, Irene Dragão tá rosnando e mostrando as presas, fazendo Sale tremer. Quando Ravina diz que Killian pode matá-los, ela corre e abraça Irene. A luz brilhante alcança o exterior. Então Killian corre pra dentro e se assusta ao ver Sailina com os gêmeos nos braços. Irene está desmaiada, e o pequeno Erhi olha apavorado para Killian, fazendo Sale rapidamente convencê-lo que as crianças não são perigosas. Se um abraço os curasse, eu abraçaria esses bebês com prazer. Para surpresa de Sailina, Killian só cai de joelhos, acariciando o cabelo de Irene, ao lembrar do irmão confiando os filhos amados a ele. As emoções dominam Killian, e ele chora agradecendo a Sailina por salvar as crianças. É difícil culpar Killian por ser tão cauteloso quando as crianças são vistas como monstros enlouquecidos. Os gêmeos acordam no quarto de Sale na manhã seguinte, mas Irene está aflita e acha que a machucou. Nossa menina sorri e assegura à pequena que não está ferida. Abraça os gêmeos e jura vê-los frequentemente. Ela também promete achar meios para que a vejam e garante que Killian não tentará machucá-los. Logo ouvem uma batida, e como as crianças ainda temem estranhos, Sale decide sair e fica feliz ao ver Anna trazendo comida. Porém, nota que a comida na bandeja não basta para três, e, antes que Anna explique, Sir Winter chega com uma sacola grande. Ele a oferece a Sailina, que fica confusa pelo peso, levando-o a explicar que são pedras mágicas de grau A para as crianças comerem, o que a surpreende muito. Bem, pelo menos não são animais vivos ou carne crua, né? Kramer agora relata a Killian, e o idoso está radiante, pois ouviu risadas do quarto da duquesa pela primeira vez ao passar pelo corredor. Kramer crê que se Sailina quebrar a maldição, não precisarão mais temer por Killian, como ocorreu com Kershaw. Kramer quer evitar outra perda na casa Seyfried, mas além da maldição, há mais motivos para Killian perder o ducado, já que os anciãos sabem que os gêmeos vivem e podem debater sobre os verdadeiros sucessores. Sale finalmente conhece Rowena hoje e fica maravilhada, pois é a primeira vez que vê alguém com cabelos e olhos prateados. O que a surpreende ainda mais é Sir Winter informar que a aparência de Rowena não mudou nos 7 anos em que serviu a casa Seyfried. Mas espere, há mais para se espantar. Rowena diz a Sale que a esperava, antes de se ajoelhar e beijar a ponta de seu sapato. Sale hesita, mas decide seguir Rowena quando ela diz que a deusa a espera. Vão ao quarto de Rowena, mas ela fica fora, permitindo que Sale fale a sós com a deusa. Surpreendentemente, o quarto parece comum e nada sagrado. Ela nota a estátua da deusa e vê que seus olhos verdes são como os dela, questionando se é coincidência. A estátua fala, assustando Sale, que a derruba, e Ravina aparece diante dela. Ela é absolutamente deslumbrante, uma verdadeira deusa. Conversam e Sale fica confusa, pois Ravina poderia ter pedido ajuda a qualquer um. Mas ela precisa de alguém sem magia para não interferir em seus poderes divinos. A casa Kiev não usa magia há anos, mas é rica e poderosa por minerar pedras de mana. Sale tem dúvidas. Ela acha que não é só por isso que Ravina a escolheu. A deusa revela que precisa de alguém que ame o duque e nunca deixe a casa Seyfried. Entendo, mas Sale sente que Ravina esconde algo. A deusa fica em silêncio, pega sua mão e diz que basta aceitá-la para ter poder e salvar os gêmeos. Trabalhar com uma deusa parece honroso, mas Sale odeia. Sabe que Ravina amaldiçoou as crianças e quer que outro resolva. Ravina admite, culpada.
diz que quebrou o selo que aprendia e quer sinceramente consertar o que fez. Então, para resolver, Ravina só precisa desfazer a maldição, né? Parece que uma vez lançada, a maldição não pode ser revertida. Monstros sempre existirão, e sua energia continuará no sangue do Seyfried. Ouvindo isso, Sailina se vira e diz a Ravina que procure outra pessoa. Furiosa, diz que devia ter pensado antes de amaldiçoar uma família inteira. Sinceramente, entendo totalmente a situação dela. Foi trazida a este mundo sem consentir, só para arcar com o erro alheio. Avina implora que pare, pois morrerá se continuar, já que vive por seus poderes. Antes que Saile possa sair do quarto, ela desmaia no chão. Então, resumindo, ela está sendo chantageada agora, né? Ajude-me ou você morrerá. No fim, Ravina dá seu poder divino a Saile, que acorda à noite em seu quarto com Sir Winter e Lily ao lado. Ela quer levantar, mas Lily, já em lágrimas, implora que descanse até se curar totalmente. Nossa garota fica na cama, mas o que ela precisa é de descanso mental. Queria divorciar e ser feliz, mas não pode por descobrir que veio a este mundo por causa da deusa egoísta. Dias depois, Saile se sente melhor e quer ver as crianças, mas Killian pede para apresentar alguém. No escritório, Gabrielle Tomer, uma cavaleira ruiva, se apresenta formalmente a Sailina. Killian diz que Gabrielle será sua guarda-costas, pois sabe que ela continuará visitando o anexo. Saile fica inquieta com isso, pois sugere que Killian não confia na capacidade das crianças de agir normalmente. Killian explica que, embora ela tenha um poder que acalma as crianças, ainda há muito a entender. Ele pede que considere ter um guarda-costas até as coisas ficarem mais claras. Ela entende que Killian quer vigiá-la, mas percebe que ele também se preocupa com sua segurança. Por fim, ela decide aceitar a oferta e recebe Gabrielle calorosamente. Estão a caminho do anexo, onde Saile descobre que Gabrielle aguardará de manhã e Hawking à noite. Após isso, ficam em silêncio, deixando nossa garota ansiosa, desconfortável, até Gabrielle perguntar se ela pode mesmo desfazer a maldição das crianças. Saile está em maus termos com a deusa, então crê não poder realizá-lo, fazendo o cavaleiro sorrir e dizer friamente que está aliviada em ouvir isso. Saile aponta a grosseria de Gabrielle e suspeita que ela não quer a maldição quebrada, declarando que contará a Killian. Gabrielle se desculpa e revela não querer arriscar a posição do duque. Saile percebe que as crianças, herdeiras legítimas, e quebrar a maldição levariam à queda de Cillian. Saile nota que esta dama é uma cavaleira leal ao seu mestre, então decide deixar para lá e simplesmente entra no anexo. Ainda não confio nessa ruiva perto das crianças. Os gêmeos a saúdam felizes, e Eri exibe suas asas pulando do segundo andar até o térreo. Ao refletir, Saile nota que não explorou todo o anexo direito. Olhando em volta, vê que Cillian se esforçou com vários brinquedos. O ex-duque trouxe Rogena, prevendo filhos monstros, mas nunca desistiram deles. Eri interrompe pedindo para ler um livro, e ela aceita confiante. Mas fica quieta porque, na verdade, não consegue ler nada no livro. Ao transmigrar, sem o dom de ler a língua, tentou aprender sozinha. No fim, acabou desistindo de aprender a ler. Eri e Irene olham as ilustrações do livro, deixando a imaginação voar com a história, o que faz Saile perceber que elas também não sabem ler. Ela pergunta se querem aprender a ler, o que anima as pequenas, mas, por ora, as convence a brincar com bonecas. Observando as crianças inocentes, Saile pensa que seria ótimo ensiná-las etiqueta, para que possam ser apresentadas à nobreza e viver como outras crianças. Poderia ajudá-las com o poder divino de Avina, mas afasta essa ideia por não querer depender da deusa que as amaldiçoou. Em vez disso, está determinada a ajudar as gêmeas por conta própria. Espero que amor e carinho bastem para ajudar as crianças, querida. Quando as duas adormecem após a brincadeira, Rogena se aproxima de Saile, ajoelha-se e pede sua ajuda. Ela conta que desde que a deusa falou com ela, não consegue acordar. Saile lembra que Ravina disse que o tempo está acabando e se pergunta se a vida da deusa está diminuindo por dar seus poderes a ela ou por sua rejeição. Saile pede a figura da deusa e Rogena concorda feliz, sabendo que ela é a escolhida pela deusa. À noite, Saile visita Cillian no escritório e pede permissão para contratar alguém para ensinar as crianças a ler. Ela diz orgulhosa que achou muitos livros no anexo e que, se os gêmeos aprenderem a ler, poderão usar os livros para aprender. Mas Cillian fica calado e ela pensa que ele teme que ameacem sua posição, então pergunta se ele também teme que a maldição dos gêmeos seja quebrada.
O jeito que ela diz também irrita Cillian, pois sugere que alguém falou bobagens para ela, fazendo Sayli negar e dizer que só supôs. Isso acalma Cillian, e ele concorda em deixá-la ensinar as crianças a ler, dizendo que Kramer vai ajudá-la. Sayli está de saída quando Cillian nota sua confiança na quebra da maldição, fazendo-a hesitar. Essa maldição não aparece no livro, mas ela crê num final feliz. Então tudo deve se resolver no fim. Mas ela não pode dizer isso diretamente, então fala que não sabe de nada. Isso deixa Cillian desconfiado, pois como ela não saberia com tais poderes? Ela também fez um Gilrod beijar o topo dos seus pés. É injusto nossa garota ser vista como suspeita, afinal, ela não pediu por isso. Ela cerra o punho e diz que acabou de descobrir sobre os Gilrods e a maldição. Se não tivesse conhecido as crianças, jamais saberia deles ou de seus poderes estranhos. Ela diz diretamente a Cillian que é ele quem não quer compartilhar nada, fazendo-o franzir a testa. Ela gostaria de ter alguma informação? Ele lhe dá uma. As duas razões pelas quais um Gilrod beija os pés de alguém. Primeira, quando desejam ser abençoados por alguém escolhido pela deusa. Segunda, para expressar condolências a uma oferenda viva que darão à deusa. Após a conversa, ela bate a porta ao sair, e Kramer corre para perguntar a Cillian por que está tão agitado com a duquesa. Ele ouve a conversa e acha que o duque não precisava falar dos Gilrods, pois todos sabem que é um boato falso. Ele diz a Cillian que Sailina tinha uma vida melhor antes e o confronta. Ele não sabe tratar bem a esposa. Diga a ele, Kramer! Diga a ele! Precisamos de um Kramer em cada duque do norte sem habilidades sociais. Cillian responde que nunca se interessou pelo casamento e só quer quebrar a maldição. Mas, senhor, se pensar como Kramer, isso é mais motivo para se dar bem com Sayli. Gabrielle decide conversar com Sayli, enrolada no cobertor, dizendo que o duque não quis dizer aquilo. Ela garante que Royena beijar seus pés não a vê como oferenda, falando como Gabrielle, não como cavaleira. Mesmo não captando tudo que Sayli falou com o duque, Gabrielle sente que ele realmente errou desta vez. Sayli, aliviada por não ser uma oferenda, agradece a Gabrielle pela conversa. Isso, pela primeira vez, traz um sorriso à séria cavaleira. E assim, as duas se aproximam. No dia seguinte, Kramer visita e diz ter achado um ótimo tutor para os gêmeos, Pavel Jotrica, um jovem grande sábio. Ele é incrivelmente talentoso, tornando-se pesquisador sênior na Torre dos Magos aos 9 anos. É notável que ele até teve a chance de ser tutor de um príncipe herdeiro. Por suas conquistas, tornou-se conde e recebeu o território do castelo de Hakusen. Infelizmente, isso é passado, pois há 10 anos foi exilado por desviar fundos da Torre dos Magos. Um gênio criminoso é um não para nossa garota, mas Kramer a convence que se Pavel só ensinar história e matemática, e não moral, tudo bem. Além disso, o mosteiro do exílio dele fica perto do ducado, e sua pena acaba logo. Mas o mais importante, ele é cego. Pavel não será ameaça, mesmo se as crianças virem monstros, então ela quer contratá-lo. Segundo o protagonista, talvez. Hoje, Sayli diz às crianças que ficará fora 10 dias para trazer um tutor que as ensinará a ler e outras coisas divertidas. Isso deixa as crianças felizes, e elas prometem se comportar enquanto esperam ela voltar. No caminho, ela vê Cillian e Kramer falando sério e descobre que os anciãos querem visitar a propriedade para ver a neve. Quando ela ouve que Madame Pontin, esposa do Conde Adler, está ansiosa para visitar, ela entende. Afinal, é a única que sabe que os gêmeos ainda vivem. Mas ela teme que as coisas compliquem se não estiver presente quando os anciãos chegarem. Cillian a encoraja a não se preocupar e, ousado, sugere que aproveite para explorar. Isso irrita Sayli e Kramer intervém, explicando que o duque só quer que ela curta a viagem sem estresse. Ela suspira, frustrada com Cillian, e decide subir na carruagem, acenando adeus para Anna e Kramer. Porém, ela se surpreende quando Cillian aparece de repente na janela. Ele pega sua mão com delicadeza e a beija, explicando ser um gesto Seyfried de respeito à esposa. Ele beija novamente e a fita, dizendo ser um pedido de desculpas, deixando nossa garota toda sem jeito. Ao chegar ao mosteiro, logo notam um homem com bengala e cão-guia, indicando que ele é cego. Sayli cria coragem e chama Pavel. O homem se vira e... Nossa, é lindo com aquele cabelo roxo comprido. Sailina admira Pavel, Lily cora e elogia sua beleza. Sailina belisca Lily discretamente. Lily, sou eu na vida.
Sailina se apresenta e, como todos gostam de fofoca, decidem conversar em particular na carruagem. Ela oferece o cargo de tutor, com comida, moradia e salário. Pavel aceita de imediato. Mas ele tem uma condição: permissão para usar o portão norte do castelo, com cavalo e guardas quando quiser. Saile se sente intrigada, pois só vê campos de neve além do portão norte. Pavel tenta esclarecer, mencionando uma chave que espera encontrar na área. Os gêmeos, entediados sem Sailina, levam R a planejar voar alto para vê-la, parecendo pássaros. Irene, sendo sensata, impede R, lembrando que só se passaram 3 noites sem Saile. R aceita e decide apenas voar pela área. Lembrando do elogio de Sail, ele pratica voar mais alto para surpreendê-la na volta. Ele voa rápido ao ver uma carruagem com bandeira de lobo, imaginando se Sail está lá. Curioso, ele se aproxima e ouve uma conversa sobre Cillian vinda da carruagem. Ele tenta ouvir e descobre que planejam se livrar dos monstros antes de Sailina voltar, mas opa, eles o veem lá fora. Airi entra em pânico e busca proteção na propriedade, mas é tarde. Uma flecha atinge sua asa, derrubando-o. Crianças são curiosas, então culpo nossa babá Roína, sempre à espreita por isso. Poxa, ela deveria estar de olho neles. Cillian o vê ferido no céu e corre para a floresta, mas não sabe se é Airi ou Irene. Ao ver o dragão gritando, ele pega a espada, mas recua, não querendo ameaçar as crianças de novo. Ele segura o dragão e nota que, apesar dos rugidos, não tenta mordê-lo ou usar as garras. Ao olhar bem para o dragão, percebe que é Airhe, chama seu nome e o menino se acalma, encolhendo-se em seus braços. É quando ele percebe que Airhe foi atingido por uma flecha. Quando os cavaleiros chegam, ele pede que enviem uma carta a Salina, solicitando seu retorno urgente. Logo após, Cillian ouve a carruagem chegando, indicando que os anciãos estão aqui, então ele deve recebê-los primeiro. A Condessa Pontin tem uma presença maternal, enquanto seu marido, o Conde Adler, parece comum. Mas o Marquês Raymond parece ser problema. Agora sabemos quem culpar, pois o Marquês disse que seu esquadrão matou um monstro, e Cillian está furioso. Ao entrar, Kramer diz que Sir Winter, cuidando das crianças, fez uma barreira com o lobo negro, pois Airhe acordou agitado. A ferida de Airhe é grave e precisa de cuidados, mas não podem se aproximar, pois ele ainda está em forma animal. Por enquanto, só podem esperar pacientemente que Salina retorne. Quando o pássaro mensageiro chega a Sail, ela fica louca ao saber que Airhe se feriu. Estão na floresta perto do anexo após Salina usar um cavalo para ir mais rápido, mas Gabriela e Haken se preocupam com o veneno no ar. Isso não parece incomodar Sail, graças ao poder divino de Revena, impressionando os dois cavaleiros. Ao chegar, ela vê Airhe e Irene em forma de dragão, ambos furiosos atrás da barreira. Os cavaleiros ficam aliviados com sua chegada, acreditando que ela possa acalmar os gêmeos. Isso a deixa nervosa, pois, sem a deusa, não tem poder divino para ajudar as crianças. Ela põe o orgulho de lado, pois a segurança das crianças é tudo para ela. Então, pede gentilmente aos cavaleiros que recuem antes de chamar Revena. A deusa vira uma anêmona do mar, e Sail propõe um pacto, achando vantajoso, já que deuses não podem quebrar acordos. Sail sorri e aceita feliz que Revena use seu corpo até que alguém sem magia, que ame Cillian mais que ela, apareça. Ela passará o papel para essa pessoa e, em troca, Revena deve manter seus poderes sagrados e liberdade. Ah, ela tá falando do irmão dela. Esqueci totalmente que ela tá numa novela BL. Após o acordo, Sail se aproxima dos gêmeos. Quando a barreira abre, os dragões correm para ela, que os recebe de braços abertos. No escritório de Cillian, os anciãos falam dos gêmeos em forma humana e lembram como o ex-duque destruiu as sementes do desastre há 7 anos. Não sei o que é essa semente, mas parece ser muito importante. O Marquês sorri, sugerindo eliminar os monstros, já que só eles sabem da existência deles. Isso irrita Cillian, que até começa a pensar em se livrar do próprio Marquês. Peraí, é impressão minha ou os olhos dele estão ficando vermelhos? Por sorte, quando tudo parece piorar, Kramer chega com a ótima notícia de que a duquesa voltou. Cillian recebe a duquesa e, logo atrás, os cavaleiros trazem os gêmeos dormindo. Sail pede que levem as crianças para o quarto dela e chamem o médico, e eles obedecem na hora. Os anciãos chegam, a condessa se interessa pelos filhos da ex-duquesa, e o marquês elogia Sailina, a mulher mais bela do império.
Ele se apresenta, mas Sale, sabendo que ele feriu Erre, o ignora e fala com a condessa sobre as crianças. A condessa Pontin, ao saber da proximidade de Sale com as crianças, fica animada para conhecê-las depois. Depois dos cumprimentos formais, Sale foi para o quarto, intrigada com a ausência do médico. Ana explica que não precisavam mais dele, já que a ferida de Erre estava quase curada. Sale fica confusa, mas Killian, que a seguiu, diz que pode ser porque as crianças nascem com poderes mágicos. Ele fala que Cláudia, sua cunhada, tinha poderes fortes, o que explica por que ela achava que podia cuidar das crianças com energia monstruosa. Mas infelizmente, todos sabemos o que aconteceu com ela no final. Sale acha que as crianças estão melhorando pelo uso dos poderes, mas Killian não quer se animar, então ela garante que ficarão bem logo. Isso faz Killian sorrir pensando que Sale nunca deixaria os gêmeos, mas fica chocado quando ela diz que os bebês ficarão bem sem ela. Sim, ela crê que Sion assumirá seu lugar, pois ficará ao lado de Killian para sempre, como na história. Sale sente uma pontada e muda de assunto, pedindo para criar um quarto para as crianças na mansão principal, e Killian concorda. Ele está prestes a sair quando ela pede que fique e espere as crianças acordarem. Porém, ele acha que as crianças podem não gostar de vê-lo, considerando o ocorrido anterior. Na época, ele pensou em usar magia para eliminá-los após o nascimento, achando que esqueceriam, mas falhou. Ele tentou se aproximar das crianças depois, mas elas o temiam instintivamente, talvez lembrando do poder mágico que quase as matou. Sale descobre por Ana que os anciãos querem ficar mais e esperam uma festa, o que a frustra muito. Isso não é típico de Killian, já que ele costuma expulsar visitantes indesejados. Mas ela entende que ele precisa ser cortês, pois as terras do ducado viraram campos nevados e há monstros por toda parte. Ele provavelmente não tem escolha se não pedir ajuda aos anciãos do sul para obter recursos. Sale corre para o quarto ao ouvir que as crianças acordaram, preocupada pois não comeram pedras mágicas ainda. Ela abre a porta bruscamente e fica chocada ao ver as crianças sorrindo, com rostos e roupas cobertos de sangue. Antes que nossa menina fique muito ansiosa, Ana a tranquiliza dizendo que as crianças só comeram morangos, o que a alivia muito. Ela se sente confiante que não precisam mais comer pedras mágicas. É o poder divino dentro dela guiando-a, e ela sabe que deve confiar nele. Vendo Ana e Gabriele olhando para eles, Irene pergunta se as pessoas não têm mais medo deles, o que Sale confirma feliz. Ela então dá mais boas notícias, dizendo que morarão na mansão principal a partir de agora. Claro, se preferirem ficar no anexo, tudo bem também. Ela pode visitá-los diariamente, mas recebe um caloroso abraço dos gêmeos, que desejam morar com ela. Quando Sale sai para falar com Ana, Erri conta a Irene o ocorrido e admite ter ferido Killian, mas se acalmou quando este o chamou. Erri olha pela janela e fica apavorado ao ver quem ordenou que atirassem nele. Irene insiste em dar uma lição ao homem. As brincadeiras das crianças são mortais. À noite, o Marquês tenta convencer o conde a verificar o anexo, acreditando que as crianças vistas talvez não sejam reais. Ele planeja domá-las como armas secretas, crendo que a maldição centenária não pode ser quebrada por uma só pessoa. O conde parece ser bom, hesitando concordar, especialmente porque as crianças lembram muito o antigo duque e duquesa. O Marquês passeia sozinho na floresta. Kramer envia um pássaro ao duque, já na floresta, esperando as ações do Marquês. Sir Winter parece decepcionado que um ancião Seyfried confie tão pouco na casa do Cal, e agora creem que o Marquês quer usar as crianças em benefício próprio. Killian vê os gêmeos espiando atrás de uma árvore, então pede a Winter que os cavaleiros aguardem enquanto ele se aproxima. Killian começa a se preocupar que as crianças queiram voltar ao anexo por se sentirem desconfortáveis morando perto dele na mansão principal. Antes que ele expresse isso, Errey interrompe, mencionando que o ancião havia dito coisas ruins sobre Sailina. Os pequenos, com olhos lacrimejantes, olham para Killian, dando ao tio a chance perfeita de se aproximar, sugerindo que ensinem uma lição ao homem mau. A nova forma de se unir é se vingar juntos. Os cavaleiros estão escondidos atrás do arbusto, planejando fazer o Marquês cair num buraco para ele não entrar no anexo. Para surpresa deles, o Duque aparece com Irene nas costas e Errey ao lado. Os gêmeos mostram as asas orgulhosos, fazendo o Marquês tremer no chão. Ele se ajoelha para o Duque, pedindo perdão por duvidar da autenticidade das crianças. Irene sorri para o Marquês, pronta para confrontá-lo por ter machucado Errey. O Marquês pede ajuda a Killian, que responde com desdém que um Seyfried luta com uma garotinha. O Marquês está apavorado, né? Uma criança com asas está bem além do que ele já viu. Quando Irene o surpreende com um bu, ele grita e cai no poço fedorento. Voltam para casa todos sujos e adoráveis, deixando Sale confusa.
Os três só sorriem, dizendo que nada aconteceu. Ela percebe que escondem algo, mas decide não estragar o clima. Em vez disso, simplesmente pede às crianças que se lavem. Fico feliz que Killian tenha se aproximado das crianças. Na manhã seguinte, Killian diz alegre que o Marquês partiu à noite. Antes que ela pergunte mais, ele a distrai agradecendo pela mina de pedras mágicas da família dela. Ele diz que, sem isso, teria que obtê-las da mina do Marquês. Ah, ele precisa de pedras mágicas, então casou com ela por isso? Saile descobriu que a Condessa Pontinha apresentou Cláudia, que considerava como filha, à família Seyfried. Saile ouviu que esta é a primeira visita da Condessa à mansão desde a briga com Cláudia, e acha que talvez ela tentou convencê-la a não ter filhos devido à maldição. Certamente, a Condessa tem um carinho especial por Cláudia, até mais do que pelos filhos dela. Saile, porém, gostaria que a Condessa visse os gêmeos como seus próprios netos. Seria ótimo ter mais pessoas cuidando deles, já que ela sabe que não estará por perto para sempre. Saile decide tomar chá com a Condessa, compartilhando que não se sente tão corajosa quanto a ex-duquesa. Isso a leva a revelar que não planeja ter o filho de Killian pela maldição, mas promete criar os gêmeos como se fossem seus. A Condessa se emociona, pois percebe que, se soubesse da maldição antes, não teria aceitado Cláudia na família. Agora, sente-se culpada pela morte dela. Saile descobre que Cláudia estava confiante porque a deusa Ravina prometeu salvar as crianças se ela cedesse seu corpo. Isso é estranho, pois Saile sabe que Ravina só pode possuir corpos sem magia, e Cláudia tinha poderes. Saile suspeita que Ravina mentiu para Cláudia para tomar seu corpo, mas falhou. Então, ela pede à Condessa que cuide dos gêmeos caso algo lhe aconteça. Será que a deusa é realmente má? Ah, não. Acho que assinar um contrato cedendo o corpo à deusa é uma péssima ideia. Hoje, Saile leva os gêmeos para consulta. Seu poder divino purifica a energia monstruosa, mas ela ainda se preocupa com possíveis efeitos colaterais nos corpos deles. Yeaman Arnell, médico da família há anos, se aposentou após a morte do duque e da duquesa. Isso sugere que ele possui informações importantes. Após o exame, Yeaman diz a Saile que o crescimento de Aerie é incomum para uma criança de 7 anos. Ele então treme ao revelar um segredo. Ele realmente viu o cadáver de Cláudia. Na época, foi informado que a duquesa havia sido atacada por monstros. Como médico pessoal, achou suspeito não mostrarem o corpo. Decidiu abrir o caixão secretamente. Não viu ferimentos, mas algo mais assustador. O corpo de Cláudia parecia ter envelhecido como se o tempo passasse mais rápido. Isso arrepia Saile. As únicas pistas são Cláudia envelhecida e o crescimento inesperado de Aerie. Primeiro, ela pensa que Aerie causa os problemas temporais, mas percebe que ele está apenas amaldiçoado. Isso a faz pensar se talvez Revena esteja por trás de tudo. Tô chateado que nossa deusa querida parece suspeita. Killian fica curioso sobre os gostos de Saile e imagina como ela reagiria se perguntasse agora. Mas ao chegar perto do quarto entreaberto, ouve ela dizendo que encontrará Pavel amanhã à noite. Opa, alguém vai ficar com ciúmes. Pavel está na mansão Seyfried e passeia a noite com seu cão, Anastasia, facilitando Saile encontrá-lo no jardim. Ela se revela, e Pavel pergunta se ela tem permissão do Duque para dar-lhe um passe para o portão norte. Ele se aproxima, mas Saile vê um galho espinhoso e o segura rápido, evitando que tropece. O toque o faz corar, e ele entra em pânico procurando sua bengala. Ela decide ajudá-lo e entrega a bengala, mas Pavel se aproxima demais, fazendo-a congelar ao ouvir a voz do marido já franzindo a testa. Ele pega a bengala dela e a entrega a Pavel, que se ajoelha e implora permissão para ir ao portão norte. Os campos nevados têm monstros, e abri-los arriscaria vidas. Killian diz que não dará passe a quem traiu o Império. Killian e Saile se surpreendem quando Pavel diz que alguém virou monstro por sua causa e ele quer ajudar a reverter isso. Pavel parece ter sido acusado injustamente, mas não tem provas para mostrar o verdadeiro culpado. Ele pede que acreditem nele, mas Killian ainda não está pronto para confiar. Pavel acha que pode achar uma pista no campo nevado, mas Killian duvida de sua confiança. Senhor marido ciumento, seja legal com meu bebê. Quem sabe, ele pode encontrar a resposta para a maldição. E aí, pessoal, o que acharam da história até agora? Inscrevam-se e ativem as notificações para saber quando lançamos novas histórias.